Felipe Luque, da Lara TVWA, conversou com a diretora de cena Joca, Georgia Guerra. Os homens ainda estão em maioria nesse mercado, mas a mulherada está cada vez mais conquistando seu espaço. E atenção, vai câmera, ação. É isso aí, Bruna. A gente vai começar aqui um ciclo de conversas com um diretor ras de cena, isso mesmo, com A maiúsculo no final. Diretoras que enfrentaram bastante obstáculos para ganhar um espaço e estão conseguindo cada vez mais espaço, não só nos sets, mas nas salas de reunião com as agências e com os clientes. Hoje eu convido a Joca, que é uma parceira de vários projetos, a gente já filmou bastante junto, Joca, para a gente discutir um pouco esse assunto. Joca, quando que você virou diretora? Por que você escolheu esse caminho? Eu escolhi esse caminho muito voltado dentro da faculdade de jornalismo e voltado bastante para esse movimento que naquela época se fazia em cima no Cineclube. Eu estava fazendo um seminário de cinema, década de 60, caiu na minha mão um seminário de cinema novo, eu fiquei apavorada. Eu falei, como assim? Eu quero falar sobre política, não tentei negociar, não consegui. E um dia eu estava dentro da minha sala, assistindo uma aula, bateu na porta, era um cara que depois até acabei namorando ele, que eu brinco que depois eu fui namorar o cinema nacional. O cara era apaixonado pelo cinema novo. Ele foi me tirar da sala para assistir um filme, o primeiro filme da gente do Cineclube, que era A Primeira Noite de um Homem. Eu me lembro perfeitamente que eu estava sentada assim, assistindo, eu fui fazendo assim, quando terminou e acendeu a luz, eu falei assim, caraca, eu vou fazer isso. Eu devia ter uns 18, 19 anos, eu falei assim, eu quero fazer isso que está aí. E foi isso que eu fui atrás, assim, eu nunca deixei de querer dirigir. E aí você mais inspirada pelo cinema e tal, mas teve uma hora que você precisou fazer propaganda, escolheu a propaganda. Como é que foi essa escolha? Como que você acabou começando a trabalhar em publicidade? Eu botei na minha cabeça que como eu queria fazer cinema, eu tinha que fazer faculdade de cinema. Que seria o primeiro passo na minha cabeça. No Rio de Janeiro não tinha, porque tinha a UF tinha que ser integral. Aí eu fui parar nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, eu também não fiz cinema, eu fui fazer liberal arts. Eu falei, eu também não quero. Aí eu descobri lá que eu tinha faculdade de cinema em São Paulo. Aí eu falei assim, ah é? Então eu vou para lá. Eu vim sozinha para cá para fazer faculdade de cinema. E eu tinha entendido que aqui em São Paulo não tinha tanto cinema, era no Rio de Janeiro. E aqui eu tinha publicidade. Então, como eu queria entrar para o cinema, a publicidade seria o primeiro passo. A publicidade é uma bela escola. É uma bela escola. Sim. Porque se você tem uma alma de contadora de história e tem a ferramenta da publicidade a teu favor, você, tratando ela de um jeito absolutamente respeitoso, você consegue contar história com elementos que você no próprio cinema você vai demorar um tempão para fazer. Então, eu exercito a direção quase todos os dias. Existe um preconceito. Acho que até hoje existe, é muito engraçado. Quem começa na publicidade tem que provar que consegue fazer um longa, e quem está no longa tem que provar que está capacitado para contar uma história de forma minimalista na publicidade. Mas eu acho que isso também está acabando, graças a Deus, acho que isso está terminando, de fato está terminando. Está todo mundo hoje no mesmo lugar contando história, né? Toda diretora hoje, ela tem que conviver. Ela precisa colocar junto, né, esse momento de descobrir sua própria voz como diretora e também descobrir a própria voz como mulher dirigindo, uma vez que está se discutindo tanto a representatividade, a igualdade de salários. Como que é isso para você? Eu tenho 22 anos de carreira. Há 22 anos atrás, eu acho que eu não podia pensar nisso, senão eu não teria dirigido. Então, se você perguntar para mim assim, você passou por alguma situação constrangedora, você sentiu que em algum momento você teve alguma situação machista no teu set ou na tua reunião de PPM, eu vou te dizer que não, porque eu fui olhando para frente e eu fui atrás do meu sonho, fui atrás de fazer aquilo que eu realmente queria fazer e eu não me vejo fazendo outra coisa. De fato, alguns diretores que começaram comigo, eles chegaram mais rápido a algum lugar do que eu, tiveram mais oportunidades do que eu. É um fato. Mas aí, como é que eu vou te dizer como é que teria sido a minha história se eu fosse diferente? Eu não sei. Entendi. O que eu vou te dizer, assim, eu sempre batalhei muito para que isso não fosse um assunto. Eu sempre batalhei muito para que eu não fosse uma diretora masculinizada. Eu não queria, nunca quis ter uma postura que fosse uma postura masculina, mas nunca, em momento nenhum, eu deixei de ser a Joca que entrava, que falava do jeito que falo do meu jeito, que brinco do meu jeito.
mas sempre muito focada no projeto. Eu acho que eu tentei ser o mais profissional possível, talvez exageradamente profissional, talvez exageradamente preocupada para as coisas acontecerem, mas eu nunca tive nenhum problema exatamente. Eu acho que deve ter também um peso que é desse tempo agora, onde isso está sendo tão discutido, que eu acho que deve ser dificílimo, que é chegarem para uma diretora e falar assim, olha, eu quero que você dirija, porque eu quero um olhar feminino sobre esse assunto. Eu acho que isso é um pouco cruel, assim, não é um olhar feminino, é um olhar da Joca. Também quando me procuram para fazer uma campanha, não é porque o Luke é um homem, precisa de um olhar masculino sobre a ideia, não, é o olhar do Luke, das equipes dele e tal. Como que você vê isso? Assim, você acha que é uma coisa que você consegue lidar bem com esse assunto? É uma coisa que te atrapalha, te inibe? Assim, eu gosto muito mais quando me chamam para ter o meu olhar. Quando me pedem o olhar da mulher Joca, eu fico preocupada. Porque eu vou demorar 1 hora para dizer que eu talvez não consiga atingir o que você está pensando. O que eu quero dizer é que, assim, se tem uma publicidade que me emocionou quando eu era bem jovem, chama-se O Primeiro Sutiã e foi dirigido por um homem. Será que só uma mulher faria aquele filme? Não, quem fez foi o Juninho. O que eu mais escuto é filmes de carro, filmes de cerveja, tem alguns nichos que não são feitos por mulher. Por quê? Por que só são feitos por homem? A arte é do feminino. Né? É a sensibilidade, a intuição, ela está em tudo que a gente está fazendo. Não precisa ser uma mulher ou um homem. O que vale é o meu background, é da onde eu nasci. Mas não pede para ser um jeito feminino ou um jeito masculino para o cara, para a mulher um jeito feminino. Não, né? Não precisa. Quando você pega um trabalho assim, é um ambiente muito colaborativo? Você consegue, é uma visão muito pessoal? Você deixa mais aberto? Como que é o teu jeito de trabalhar? O meu processo de trabalho é extremamente aberto. O Coppola fala um negócio muito legal que ele diz o seguinte, que a gente tem que saber escolher a equipe, mas a gente tem que saber ouvi-la. Né? Se eu vou contratar as pessoas para fazer exatamente o que eu quero, a grande função da gente é ir dirigindo, a palavra está certa. A gente vai dirigindo para que todo mundo veja o mesmo filme. Só que o filme que eu estou vendo não é o mesmo que você. Mas na hora em que você se coloca, a gente consegue ir acertando o caminho do nosso filme. No final, não vai ser aquele filme nem que eu imaginei, nem você, mas não tem problema, vai ser o filme. O filme, ele vem dessa relação colaborativa. Não existe filme feito por uma única pessoa, do início ao fim, dominando e controlando. Se você tem síndrome do controle, não faça cinema. Eu acho que também a síndrome do controle quase que te desabilita a trabalhar com equipes mais diversas. Eu fiz um mini doc sobre publicidade, mas sobre a diversidade na publicidade. E o mais legal, de novo, do processo foi eu tive a possibilidade de conversar com com negros, com, enfim, mulheres, com deficientes. E é impressionante como nós temos muito ainda a aprender, né? Eu recentemente contratei uma Down para trabalhar. Agora a gente acabou de mudar de produtora, estou esperando um tempo para ela voltar, porque ela tem que ter um esquema muito bem montado e estruturado para ela trabalhar. Isso é um super presente que a gente ganhou em contratar uma menina com síndrome de Down, com 25 anos de idade, cheia de opinião. E é um presente, porque é outro time, a gente tem que estar aprendendo o tempo todo. E aí às vezes eu paro para pensar, né, quantos negros tem na minha equipe? Quantos negros tem na minha produtora? Né, quantos negros tinham na minha faculdade? Né? É sério isso, assim, a gente tem que falar das minorias de uma maneira geral, assim, né? E nós mulheres, aí sim eu acho que vale a pena, assim, a gente falar, né? Que a gente sente na pele isso, de certa forma. Então vamos ampliar isso para outros lados também, né? Pô, Joca, adorei o papo. Obrigada. Super obrigado, que a gente continue fazendo muita coisa juntos. Obrigada. Obrigado por ter vindo aqui. Imagina, prazer. E é isso aí, esse foi um papo com a Joca. Mais diretoras virão, sempre com A maiúsculo no final.